Porque o Evangelho é um remédio que cura chagas milenares, que desembaraça novelos que o ódio construiu ao longo de muitas vidas. O Evangelho é o bálsamo que aplaca as dores das nossas intolerâncias, da nossa maldade, de tudo aquilo que nós fizemos o outro sofrer e que agora experimentamos. Esse ideal ele tinha, e era uma chama profunda. Mas estar encarnado, estar com os pés nesse mundo, é cambalear. Ter duas pernas e ter que andar sobre elas é experimentar, às vezes, certa instabilidade. Só não experimenta a instabilidade quem caminha com as asas. São os anjos, cujas asas de sabedoria e de amor não lhes permite nenhuma variação. Nós humanos não. Nos alegramos e nos entristecemos. Temos esperança, mas somos assaltados pelo desânimo. Desânimo, descrença, tristeza, falta de fé, falta de coragem, desesperança. Quem nunca experimentou? Quem nunca duvidou? Quem nunca sentiu vontade de desistir? Quem nunca deixou de pensar em regressar, voltar? Por pior que seja o lugar que deixou. E Paulo experimentou tudo isso. Mas a bondade de Jesus era tão grande que mandou-lhe o amor da sua vida. Porque só o amor é capaz de transformar as criaturas. Aquilo que a lei não pode, aquilo que a força não consegue, aquilo que a brutalidade jamais conseguiu. Se refunde, se purifica ao toque do amor. E quem vem das esferas resplandecentes é sua noiva espiritual. Uma jovem, bordejando os 20 anos de idade. Doce, meiga Abigail, aparentemente submissa. Porque a estratégia do amor é submeter-se para dominar para sempre. Ela vem então e escuta, porque o amor sempre escuta primeiro. E o amor nunca recrimina. O amor sempre constrói, sempre apresenta caminhos, mesmo quando o raciocínio não é mais capaz de enxergar a continuidade da estrada. Onde a mente para, o coração prossegue. Pelo imponderável. E ela então lhe traz o roteiro. A continuidade da estrada. Porque Damasco foi só o início. Havia um longo caminho que precisava ser trilhado. Ontem por ele, hoje por você, por mim, por nós. E o primeiro conselho é:
lava os teus olhos, lava os teus olhos no lago do amor. Tudo muda se você olhar com amor. Nós gastamos 5, 10, 15 vidas para conquistar 5 inimigos. E a bondade divina os coloca todos eles, na nossa família. Para que lavemos os nossos olhos nas fontes do amor. Se você olhar com amor, verá até mesmo os talentos dos teus inimigos, dos teus adversários. Porque o amor é uma sonda. Como dizia Gilberto Gil, o amor é uma lente, uma grande angular. Uma grande angular. Então Abigail conclamava ao noivo a olhar para todas as circunstâncias, todas elas, com amor. Com amor. Com amor aceitar até mesmo essa dor. E ele dirá mais tarde: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Quando Paulo escreve isso, é porque ele já estava banhado nas fontes do amor. Mas ela prossegue. Se o amor nos torna capazes de enxergar todas as sementes, e eu diria mais, o raciocínio é capaz de enxergar, o raciocínio apurado, todas as sementes dentro de um fruto, mas só o amor é capaz de enxergar todos os frutos que estão dentro da semente. É diferente. Mas sementes não dão frutos se forem abandonadas. Deus não é um Deus de milagres. Não espere milagres na sua vida. Deus é um Deus de dádivas, não de milagres. Isso significa que se você for capaz de recolher as sementes com amor, Ele te dará a terra, Ele te dará o adubo, Ele te dará a água, Ele te dará a luz do sol, mas Ele precisa das tuas mãos. Então Abigail prescreve para Paulo: trabalha. Se o teu amor for capaz de recolher as sementes, trabalha para que elas frutifiquem. Ninguém colhe se não cultivar. Isso vale para tudo. Vale para dentro de nós. Vale para o que você planta em você. Vale para os pensamentos que você tem durante o dia, para os sentimentos que você alimenta, mas vale também para os sentimentos e pensamentos que você alimenta nas pessoas.
Porque nós temos dons de despertar sementes. Se você é violento, você desperta todas as sementes de violências em todas as pessoas que se relacionam com você. Se você é impaciente, você desperta a impaciência até nos anjos, se fosse possível. Porque nós temos poder de despertar sementes. A escolha é nossa. Você vai despertar o quê? Trabalha. Trabalha. Constrói. Se Deus fosse um pai de coisas prontas, Ele nos teria criado perfeitos. Nosso Deus é um Deus de sementes. É por isso que nós somos perfectíveis. Destinados a construir nós mesmos com o seu auxílio, mais com o auxílio dele, mas com as nossas mãos. Trabalha, mas sem ansiedade, porque há plantas que germinam em uma semana. Experimenta sorrir por uma semana. Experimenta dizer somente coisas agradáveis para todas as pessoas durante uma semana. E você verá que essas sementes brotam rapidamente. Mas algumas delas, há coisas que, se você cultivar hoje com muito esforço, você colherá daqui 1000 anos. Como nos lembra o benfeitor Emmanuel, o tempo somente respeita aquilo que foi construído com o seu auxílio. Essa é a advertência para todos os precipitados e para todos os ansiosos. Porque nós fazemos uma parte, e sejamos bem sinceros, ela é mínima. A maior parte compete a Deus. E Deus usa o tempo, não a violência. O terceiro conselho de Abigail para Paulo é: espera. Espera. Mas não é a esperança de quem cruza os braços, porque antes ela ensinou a lição do trabalho. A espera que Abigail ensinou para Paulo é a espera de quem tem esperança. É a espera de quem sabe que Deus pode tudo. Deus pode mudar tudo agora. Se não mudou, é porque não é o melhor. Essa é a nossa esperança. É por isso que aprendemos na doutrina espírita que a terra será regenerada, apesar dos políticos, apesar dos corruptos, apesar dos perversos, dos injustos, em resumo, apesar de nós. Porque não tarda o momento em que Deus vai se manifestar. E sabe como que Ele se manifesta? Mandando muitas Abigail. Porque Deus só transforma com amor.
espera, de esperança, de quem sabe que tudo tem um propósito, de quem pode repetir com André Luiz: por que estás ansioso? Já vivestes milênios incontáveis e tens a eternidade pela frente. Por que você está ansioso? Nós temos a eternidade diante de nós e milênios atrás de nós. E por que esperança? Porque diz o benfeitor André Luiz no livro Mensageiros: todo aquele que opera no bem, de alma voltada para Deus, deve aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. É lei. E depois da esperança, o derradeiro conselho. O derradeiro conselho que volta, de certo modo, ao primeiro. Você quer o amor? Você quer o amor? Você quer ser amado? Você quer amar? Se você quer amar e quer ser amado, você precisa de pessoas. Se a sua intenção for que os seus relacionamentos durem, pergunta para alguém que está casado há 40 anos. Ninguém chega aos 40 anos de casado sem muito perdão. Ninguém constrói relacionamentos duradouros sem muito perdão, por uma razão muito simples. Esse mundo não é um mundo de anjos ainda. É um mundo de seres humanos, imperfeitos. E a intimidade provoca algo muito estranho. O convívio e a intimidade colocam os nossos defeitos para fora. Quanto mais intimidade, mais a gente fere e é ferido. Conviver é machucar-se. Mas ninguém experimenta o genuíno amor se não passar por essa casca amarga da convivência e da intimidade. Se nós não formos capazes de dissolver nossas mágoas e amarguras e expectativas irreais, não experimentaremos o amor. Perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Eis a estrada de Damasco. Paulo percorreu o caminho dele. E surge então a pergunta: o que você está fazendo aqui? Quem é você? Onde estão os teus verdadeiros interesses? Medita nas circunstâncias da tua vida. Será que você também não recebeu um chamado? Então pensa, quantas portas se fecharam e quantas se abriram na tua vida? Tudo que você quis e não pôde, tudo que você não quis e pôde. Os caminhos para os quais você foi conduzido. Não é possível ver que uma mão tem tocado no seu destino, uma mão amorosa,
tão amorosa que às vezes permite que você chore para poder enxergar? Esse é o nosso caminho. Paulo percorreu dele. Eu desejo ardentemente que essas palavras aqueçam o seu coração e te tornem mais forte, para que você possa percorrer o seu e eu possa percorrer o meu.